Amém, igreja? Abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4 de Marcos. Três, capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos pegar a partir do versículo 22. Marcos 3, 22. Acharam aí? É fácil de achar, né? O segundo livro aí do Novo Testamento. Marcos 3, 22. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Assim que Jesus, chamando-os para si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes será o seu fim. Amém? Podem sentar. Estamos nesses dias orando pelas famílias, estamos tomando posse da bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E hoje eu quero estar meditando com os irmãos mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas e para a nossa família. Na bênção, meu irmão. Amém? Eu peço aos irmãos agora, em nome de Jesus, que aguentem firmes aí, evitem levantar ao máximo, para tomar água, ir ao banheiro, a não ser que seja realmente necessário, para que possamos reter aquilo que Deus tem. São alguns minutos e nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Então eu quero estar pegando aqui essa passagem e entendermos aqui aquilo que Deus tem para nós, mais uma coisa, mais um ato de Deus para com a nossa casa e a nossa família. Então nós vemos nessa passagem que os escribas foram até Jesus e estavam ali, boquiaberto, estavam vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, todas as curas, as ministrações, as palavras dele virando verdade na vida das pessoas que o cercavam. E eles não tinham como explicar aquilo. Aquele homem, Jesus, que não, teoricamente não era dos escribas, não era dos doutores da lei, que veio de uma cidadezinha lá do norte de Israel, e que não conheciam, mas estava fazendo muitas coisas. Então eles começaram a falar que era por Beelzebu que ele expulsava demônios, que estava curando. Beelzebu, para os judeus da época, era como se fosse assim numa hierarquia, o cabeça, numa hierarquia de demônios. Então colocaram nessa posição. E Jesus vem e começa a explicar através de parábolas. Ele chama os escribas para junto dele e vem falando a respeito do que estava acontecendo, do que ele estava fazendo como o Senhor Deus aqui na terra, feito homem. E aqui no versículo 23 ele começa então a dizer: como pode Satanás expulsar Satanás? E no versículo 24 ele continua a falar: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Amém, meus irmãos? E ele poderia parar aqui. Esse reino que ele está falando está muito bem claro. Ele está falando a respeito de Satanás, a respeito do reino maligno. E ele diz aqui, mostra uma verdade, que isso é inerente a tudo o que o diabo faz. Tudo aquilo que ele permeia, divisão. Mas mesmo o diabo, mesmo Satanás, sabe que contra ele não pode também haver divisões. Porque tudo que está dividido não subsiste. Então ele aplica, mas não deixa aplicar com ele. Amém, meus irmãos? E isso está claro aqui na palavra. No versículo 26, o próprio Senhor Jesus, ele fala: se Satanás se levantar contra si mesmo, se for dividido, não pode subsistir. Antes terá o seu fim. Então nós vemos que o inimigo, Satanás, Lúcifer, etc., pode colocar aí a colocação que você quiser, o nome que quiser, ele
Ele sabe muito bem. Ele é mestre em trazer divisões, facções. Ele é mestre em trazer desunião. E esse é o ponto que eu quero estar falando nessa noite. Ele é mestre em fazer isso, mas ele não faz com o seu próprio reino. Pois ele sabe muito bem o princípio. E Jesus mesmo fala e explica aqui. Vocês estão falando aí uma coisa que é impossível. Pois como pode Satanás ir contra o seu próprio reino, dividindo o seu próprio reino? Porque ele sabe que isso seria o fim dele. Então ele não faz isso, ele age dessa maneira, ele usa de divisão, ele usa de facção, ele usa de desunião, mas ele não faz isso contra ele mesmo. Então ele começa a esclarecer, mas como que pode? O que vocês estão falando? Vocês não são escribas? Vocês não são conhecedores da palavra? E como eu disse aqui, ele poderia ter parado simplesmente nesse ponto, da questão do reino maligno. Mas ele coloca um ponto aqui, que é importante para todos nós. No versículo 25, diz assim: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Amém, meus irmãos? Obviamente que Jesus não está falando de casa física. Ele está falando de lar. Ele está falando de família. E hoje é esse ponto que eu quero estar aqui meditando com os irmãos. Uma casa dividida, uma casa em desunião, não pode subsistir. Então Jesus aproveita para estar explicando, e ele coloca mais um ensino para todos nós, a respeito de família, a respeito de casa. Não pode subsistir. Interessante que eu peguei aqui no dicionário esse termo, né, no grego, essa palavra subsistir, no original grego, é esteme. Esteme quer dizer ficar em pé, estabelecer, ficar firme. Então ele está usando aqui uma palavra muito forte. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: uma casa em desunião, uma casa com divisão, uma casa com facção, um lar nessas condições, não vai ficar em pé. Amém, meus irmãos? E é esse ponto que nós queremos estar então meditando. E tem um princípio de Deus que nós vamos agora estar meditando e entendendo. A questão da união. O nosso Deus é Deus de união. E muitas vezes a nossa casa, a nossa família, o nosso lar está em desunião. A nossa casa, a nossa família está dividida. Há facções, divisões. E hoje, como nós estamos nesses 90 dias falando a respeito de família, de casa, de lar, nós não podemos deixar esse ponto também de fora, de estarmos meditando e entendendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pois Deus faz a parte dele e eu tenho que fazer a minha. Você crê nisso? Amém? O Senhor é Deus zeloso, que nos capacita também a vencermos as nossas dificuldades, naquilo que temos de dificuldades, para trazer realmente a bênção completa sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família. Não adianta nós ficarmos simplesmente declarando, levantando a mão e falando. Amém. Tomando posse da palavra, amém. Porém, nós temos que fazer a nossa parte e nós temos que agir segundo aquilo que Deus tem. E hoje, que o Senhor esteja falando no nosso coração, para entendermos e repreendermos toda desunião, toda divisão na nossa casa e na nossa família. Amém? Existem alguns princípios que nós precisamos entender. Vamos comigo no livro de Gênesis, rapidinho, para a gente ver e entender a respeito disso. Em Gênesis capítulo 11, eu quero que você entenda uma das coisas que Deus coloca para nós. Aqui em Gênesis capítulo 11, no versículo 6, o capítulo 11 de Gênesis está falando da Torre de Babel. Quando o homem deseja chegar até Deus, mas ele usa de um artifício. Ao invés de chegar até Deus, da maneira como ele coloca, ele começa uma construção de uma grande torre. Amém? E aqui no versículo 6, presta atenção aqui num detalhe da palavra. Eu falo sempre, eu comento com vocês, eu amo os detalhes da palavra, eu amo os pontos assim, que traz revelações para nossas vidas. No versículo 6, está assim, ó: disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentar a fazer. Amém? É claro que o que eles estavam querendo fazer era uma coisa que aborrecia o Senhor.
Eles queriam chegar até a presença de Deus, até o trono de Deus, pelas suas próprias forças. Porém, Deus mostra aqui uma realidade, um fato, que cabe a todos nós como igreja, como corpo de Cristo. Olha, eles estão em união, eles estão numa só língua. E quando nós estamos em união, meu irmão, no mundo espiritual, não há nada que possa resistir. Amém, meus irmãos? Fala assim, quando estou em união, não há nada que possa resistir. Eu acho que vocês já viram ditados, né, por aí, a união traz a força. Um povo em união, um povo junto, realmente estabelece. E esse princípio é um princípio de Deus. Então, eu só peguei essa passagem, e Deus, o que ele fez? Ele trouxe ali confusão de línguas. Não pelo fato de que ele queria desunir aquele povo, mas pelo fato de acabar com uma coisa que eles estavam fazendo que não era um princípio de Deus. Mas eu só peguei esse fato para nós entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como igreja, como corpo, como família, esse ponto, união, é primordial. E hoje nós vamos entender isso, tomar posse, vamos agir, vamos fazer a nossa parte e clamar ao Espírito Santo que nos capacite a entender, fazer e agir. Amém? A união é um ponto principal. E o inimigo sempre está colocando o contrário, a desunião, a desarmonia, a facção, a divisão. Eu costumo dizer, eu gosto sempre da questão de comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Eu falo sempre aqui na igreja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento no natural é para nós hoje no espiritual. E também quando a gente estuda teologia, nós aprendemos a questão de tipologia bíblica. Ou seja, a tipologia bíblica são fatos, são pontos que aconteceram no Antigo Testamento e que Deus está revertendo, mostrando o que hoje, no tempo da graça, estamos vivendo, usando e usufruindo. Então Deus, ele usou de muitos artifícios para aquele povo que não tinham o que nós temos hoje. O Espírito Santo, junto conosco, com todos aqueles que aceitam. Então a tipologia bíblica. E eu quero pegar aqui um ponto que é interessante nós entendermos esse princípio de Deus e voltarmos a trazer de volta na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, a união que Deus sempre desejou. Amém, meus irmãos? Vai um pouquinho mais para frente, livro de Êxodo comigo. Livro de Êxodo, nós vamos eu quero fazer uma comparação, eu sempre faço comparação ao tabernáculo, a ordem que Deus deu para montar o tabernáculo, o local de adoração, da presença de Deus, daquele povo que caminhava no deserto. O tabernáculo, uma tenda desmontável, que fazia com que eles caminhassem pelo deserto. Era um local de adoração, um templo portátil, vamos pôr assim, que armava, desarmava e eles iam caminhando. E tudo que existe no tabernáculo remete a Deus, a presença do Senhor, a pessoa de Jesus. E hoje eu quero pegar um dos pontos importantes para a gente entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O manifestar de Deus, o agir de Deus, está linkado a uns princípios que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Aqui no capítulo 25 do livro de Êxodo, nós vamos ver a respeito do propiciatório. Para quem nunca ouviu falar essa palavra propiciatório, Deus pediu para que fizesse uma tenda, um local de adoração. E tudo ali tinha o seu propósito. E Ele sempre falou para Moisés, faça tudo segundo eu estou ordenando. Ou seja, não mude o projeto, não altere na hora da execução. Deus mostrou para Moisés do jeito que Ele queria e pediu sempre, a gente sempre vê em todos os pontos, faça tudo segundo eu tenho ordenado. E Ele fez tudo conforme Deus tinha ordenado. E nós vemos que o tabernáculo, o local da adoração ao Senhor, que depois foi feito como templo em Jerusalém, quando chegaram na terra prometida, tinha um local externo, chamado átrio externo, onde todo o povo de Deus entrava para adoração, expiação pelos pecados e levar a Deus os seus pedidos. Depois tinha um segundo local, chamado local santo, lugar santo. Ali entravam os sacerdotes. E ali tinha algumas coisas que Deus pediu para que colocasse. Não havia janela, só havia porta, somente entrada.
E ali Deus pediu para que colocasse alguns utensílios, alguns móveis. Ele pediu para que colocasse uma mesa com os pães da proposição, para que os sacerdotes se alimentassem quando estivessem lá. De um outro lado, um candelabro com 7 pernas, a única luz que tinha naquele local. Bem à frente, junto à divisão com o outro lado, havia ali um altar de incenso, onde eles queimavam os pedidos, as orações, que diz a palavra que subia como um cheiro agradável ao Senhor. Era isso que tinha nesse lugar santo. E depois um véu, uma cortina imensa, que separava do último lugar, o lugar mais restrito, um lugar de intimidade, onde tinha o Shekinah, a glória de Deus, o manifestar do Senhor, chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Ali só tinha uma coisa, somente a Arca da Aliança. Na bênção, gente. Onde Deus estabeleceu que colocasse, fizesse de uma maneira, com madeiras simples de acácia, coberta de ouro e etc. E ali tinha o local de manifestação da glória, do Shekinah de Deus. Mas essa Arca da Aliança tinha uma tampa. E essa tampa chamava-se propiciatório. Nessa tampa, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá e aspergia o sangue de um animal que tinha sido sacrificado pelo pecado de toda a nação de Israel. Bom, esse propiciatório, esse local, eu quero estar lendo com os irmãos para nós entendermos um princípio de Deus na nossa vida, como igreja, como corpo. Pastor, o que eu tenho a ver com um móvel lá do Antigo Testamento? O que eu, como igreja, tenho a ver com aquilo que foi estipulado lá? E é o que eu falo aqui, chama-se tipologia bíblica. Deus começou a mostrar, através de instrumentos, através de coisas materiais, aquilo que hoje nós vivemos no espiritual, na bênção. Então pega comigo aqui, no capítulo 25, versículo 17, quando Deus pediu para que fizesse o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Fala assim, uma só peça. Presta atenção nos detalhes da palavra. Versículo 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro, e o rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu ordenar para os filhos de Israel. Amém? Então Deus falava com Moisés no Monte Sinai. E depois da construção do tabernáculo e do propiciatório, ele começou a falar nesse lugar. Agora já não é mais no Monte Sinai, e sim em qualquer lugar onde o povo de Deus estivesse reunido, onde ele se manifestasse no meio. E aqui há algo de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você venha entender, para nós renunciarmos, aniquilarmos toda desunião, toda facção, toda divisão na nossa casa e na nossa família. Amém, meus irmãos? Porque uma casa dividida não subsiste. Assim como um reino dividido não subsiste. Mas nós precisamos entender o princípio da união. O manifestar de Deus, o agir do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar, está intimamente ligado à união. O Senhor pediu para que fizesse o propiciatório, aquela tampa de ouro batido, obra de fundição, de artífice. E ele pediu para que colocasse 2 querubins. Nós vemos muito bem na palavra que os querubins, eles estão intimamente ligados à adoração. Davi mostra e fala e nos ensina que o Senhor, o nosso Deus, habita em meio aos querubins. Amém, meus irmãos?
Nós vemos que Ezequiel teve uma visão clara a respeito dos querubins com as suas asas. Eu não estou aqui falando a respeito, não vamos entrar hoje no estudo de anjos, de tem 2 asas, 4 asas, 6 asas. Porém, nós vamos entender os princípios de Deus para a nossa vida. E ele pediu para que fizesse aquele local, aonde Deus se manifesta, aonde Deus fala, aonde Deus age. Ele pediu para que fizesse em uma só peça. Amém, meus irmãos? Quando nós falamos de uma só peça, nós estamos falando de união. Imagina naquela época, você fazer um tampo para uma coisa enorme, nas medidas que Deus deu, em uma só peça. É só pelo poder de Deus. Por isso que Deus pediu para que pegasse homens hábeis, experientes. E assim mesmo ele falou, e eles não serão capazes de fazer o que eu ordeno, Moisés. Por isso eu derramarei do meu espírito sobre eles, para que eles possam fazer segundo tudo aquilo que eu tenho ordenado. E aqui vem um princípio de Deus. Quando ele pediu para fazer essa tampa, esse local do manifestar de Deus em uma só peça, ele está falando a respeito de união. E é o que Deus espera de nós. Deus vai manifestar, Deus vai agir na minha casa, na minha família, quando nós estivermos em união. E hoje nós vamos nos posicionar, vamos entender cada vez mais esse princípio de Deus e repreender toda a artimanha do inimigo, que ele tenta justamente o contrário, trazer desunião, discórdia, facção, divisão. Então nós vemos aqui um princípio de Deus sendo manifesto. Olha, era para ser feito de ouro puro. Ouro remete à grandeza, à pureza de Deus, à sua divindade. Falou, olha, farão de ouro puro. E esse ouro, tudo isso, imagina fazer uma tampa para um móvel grande, feito de ouro, juntamente com 2 anjos, 2 querubins, um olhando para o outro, e fazer com que as coisas façam numa peça só. Não é fazer a tampa, depois um anjo, depois outro anjo, e parafusa esse com esse, faz aqui. Não, Deus falou, façam com uma peça só. E Deus tinha os seus ensinamentos para nós. E Ele está mostrando, nos remetendo, que Ele vai manifestar na nossa casa, na nossa família, diante de um princípio dEle, de união. Amém, meus irmãos? E quando nós falamos de união, nós vamos começar a entender tudo aquilo que muitas vezes o inimigo age. Quando nós falamos de desunião, falamos de discórdia, falamos de facção na nossa casa, na nossa família, falamos de divisões no meio da nossa família, normalmente nós já nos remetemos ao seguinte: na minha família, pastor, na minha casa está tudo zerado, não tem briga. Nem toda desunião se manifesta através de brigas e discórdias. E esse ponto é importante para nós hoje, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo ele é esperto. E claro, se houver brigas, se houver discussões, obviamente, terá desunião. Isso é óbvio. Mas hoje nós vamos aniquilar todo o engodo do maligno. Nós vamos aniquilar tudo aquilo que traz desunião dentro de uma casa, porém com vestes de união. E nós vamos entender o princípio de Deus para que o manifestar de Deus esteja na nossa casa e na nossa família. Amém, meus irmãos? Não temos muitas vezes brigas, mas existem diferenças. Às vezes não tem brigas nenhuma, mas existem indiferenças. Cada um num canto, cada um de um lado. Você toca a vida, eu toco a minha vida. Você faz assim, eu faço assado. Vamos combinar? Eu não te incomodo, você também não me incomoda. E então, isso está remetendo a uma casa em desunião. Vocês concordam comigo? Às vezes não há briga, às vezes não há indiferença, mas às vezes a casa está impregnada de mentiras, de falsidades. Muitas vezes, por exemplo, um casal dentro de uma casa estão debaixo de mentiras, de falsidades. Não há ali a questão de transparências, não há a questão de realidade expostas, não há aquela questão, vive numa mentira, vive um mentindo para o outro.
E isso não somente entre casais, às vezes entre filhos, às vezes há outras descendências. Às vezes eu alimento falsidades e mentiras. Às vezes eu alimento o meu filho ou a minha filha debaixo de uma coisa que não é verdade. Eu estou levando-o a uma situação familiar que não é verdadeira, achando que estou abafando. Tudo isso traz divisão. Tudo isso traz desunião. E de repente eu não sei porquê que a bênção e o manifestar de Deus não está na minha casa, não está na minha família. É porque eu estou agindo em desunião. Estou permitindo a desunião. E eu quero só relembrar aquilo que a gente vem falando nesses dias todos. O pecado que é tolerado por uma geração é praticado pela próxima. Amém, meus irmãos? E se eu começo na minha casa, na minha família, tolerar ou deixar de lado a questão da desunião, mesmo mascarada, eu vou sofrer na próxima geração com consequências de pecados realizados. Às vezes aqui é só mascarado, a próxima geração é divisão verdadeira. E esse princípio nós precisamos entender. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui tomando posse da palavra e da bênção de Deus e fazendo com que realmente a união de Deus possa prevalecer na nossa casa e na nossa família. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus aí, meu filho? Amém. Que bênção, uma igreja espontânea. Lembra do que eu sempre combinei com vocês? Aquela paradinha que eu dou, você dá um glória a Deus. Tá certo? Mas toma cuidado, porque às vezes eu falo alguma coisa que não é para dar glória a Deus. Vamos ficar atentos à palavra. Porque hoje nós vamos entender esse princípio de Deus para fazer e trazer para nós realmente a bênção de Deus para a nossa casa e para a nossa família. Então, às vezes nós não temos brigas, mas temos mentiras. Às vezes nós não temos brigas, discórdias aqui no braço, vamos pôr assim, porém nós temos indiferenças. Às vezes, nós não temos aquela demonstração de briga, porém, o casal está separado dentro de casa, na indiferença. Porém, e nós achamos que isso não traz problema. Traz problemas. E às vezes afeta na geração futura. Sabemos e cremos que nós, como igreja, vamos entender que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós vamos repreender. A partir do momento que eu aceito, toda a maldição já foi quebrada, e o que prevalece na minha vida, na minha casa, na minha família, é a bênção de Deus. Amém, meu irmão? Eu nasci de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porém o inimigo, ele vai tentar trazer de volta aquilo que o Senhor já cravou naquela cruz. Então esses princípios nós vamos entender. Nós vamos clamar ao Senhor para que traga realmente a luz sobre as nossas vidas. Nós vamos tomar posse e sermos realmente famílias com unidade. Pode ser que você esteja aí pensando, querendo falar para mim: pastor, você fala isso porque você não conhece a minha família. Você fala isso porque você não conhece de onde eu vim. Você não sabe como que estão as coisas lá em casa. Você não sabe, eu não sei. Mas uma coisa eu te falo, Deus sabe. E Ele nunca pede para nós algo que não possamos fazer, mesmo com o auxílio dEle. E Ele nos capacita e nos auxilia. Amém? Então esses princípios nós vamos entender. Olha só, continuando aqui, nessa analogia, essa tipologia bíblica, com relação àquilo que Deus tem para nós. O versículo 19 diz o seguinte: que farás um querubim de uma extremidade a outra, e outra na outra extremidade, de uma só peça. Então, unidade, uma só peça, feito de uma única coisa. Fareis os querubins nas duas extremidades. Versículo 20, os querubins estenderão as suas asas. Quando nós falamos de asa, meu irmão, vem sempre de proteção. Quando nós falamos de asa, eu quero que você entenda de proteção do Senhor. Nós estamos sempre debaixo da proteção do Senhor, debaixo das asas do nosso Deus, o Deus Altíssimo. Amém? É interessante essa questão de proteção com asa, porque uma asa de uma ave, fazendo uma comparação com asa de ave, eu já fiz um comentário aqui outro dia, nós estávamos estudando a respeito disso, acho que na escola bíblica, falando a respeito dessa proteção. A asa de uma ave parece um negócio tão frágil, mas ao mesmo tempo é algo que protege muito a sua descendência. Amém?
Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito disso, e falando, vocês sabem, quem já viu, já conhece. O Donato conhece muito bem a respeito de galinha, né, e proteção. Quem já teve, já viu, já pelo menos presenciou, não é possível que você nunca viu um galinheiro, uma galinha com os pintinhos. A hora que acontece qualquer coisa, ela abre as asas, e os pintinhos correm para baixo da asa. E de repente, todos estão protegidos. E eu já vi galinha aí, meu filho, olhando para um carro e enfrentando com quem diz, vem aqui que eu te avanço. Mas o interessante, que eu vi falando a respeito dessa questão de asas dos pássaros, e não só galinha, todos os pássaros. Interessante que numa fazenda, num determinado lugar, pegou fogo no galinheiro lá e morreu as galinhas. Mas de repente, quando o dono chegou até lá, tinha uma galinha que tinha morrido, mas ela estava com as suas asas, e os pintinhos que estavam embaixo não morreram. E chamou a atenção isso. E obviamente a galinha morreu, não que morreu queimada, ela morreu sufocada ali com os gases, né? Com aquilo que emitiu o incêndio. E os pintinhos, eles não morreram por quê? Aí começaram a analisar. Porque as penas filtraram e não deixou que aqueles gases chegassem nos pintinhos. Então ela pode até ter morrido, mas aqueles que estavam debaixo das suas asas ficaram vivos. Amém? E nós temos um Deus que agiu da mesma maneira. Morreu por nós, mas aqueles que estão debaixo da sua asa ficou protegido. Então, comece a entender, meu irmão. Quando nós estamos falando de união, quando nós estamos falando de estarmos juntos em união, nós estamos fazendo um link direto com a questão da proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós estamos falando, obviamente, todos, você, eu, cada um aí que tem casa, que tem família, que é casado, que é pai de família, sabe muito bem do seu dever de cuidar, de proteger a sua casa e a sua família. Porém, tem algo sobrenatural que vem somente de Deus. Amém, meus irmãos? Então, as asas dos querubins. E olha só que interessante, continuando aqui. Voltando aqui na palavra. Continuando. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro, e o rosto dos querubins será voltado para o propiciatório. O rosto voltado um para o outro. Quando nós falamos de rosto voltado, estamos falando de face a face, de olhar. Deus falou, olha, faça esses querubins, e façam com que estejam olhando. Quando há desunião, quando há briga, quando há discórdia, quando há facção, não sei se vocês já observaram, eu não sei se é só na sua casa ou só na minha, que acontece de não conseguirmos olhar para a pessoa. Vocês já viram isso ou não? Amém? É difícil nós olharmos face a face. Porque se eu olhar, meu irmão, eu vou ter, para poder enfrentar, olhar face a face, eu vou ter que me posicionar. Eu vou ter muitas vezes que pedir perdão. E o perdão é dom de Deus, é uma coisa que manifesta o agir do Senhor nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E aqui ele está mostrando aquilo que Deus ordena para o seu mover, para o seu agir, o manifestar de Deus na minha casa, na minha família. Devo estar único, junto, em união. Devo estar debaixo da proteção do Senhor. Devo olhar face a face, e esse olhar face a face é muitas vezes, meu irmão, não é estar na briga e na discórdia, mas eliminar, acabar tudo aquilo que vem disfarçado e é desunião. Tudo aquilo, como eu falei aqui, que são indiferenças, que são mentiras, algo que eu não consigo olhar face a face. E o Senhor nos capacita. Amém, meus irmãos? E nós vamos nos posicionar. O perdão é dom de Deus. Você crê nisso? Fala assim comigo, perdão é dom de Deus. É um link que Deus nos dá, meu irmão. É bênção nas nossas vidas. Nós vamos entender que o nosso Deus, aquilo que outro dia eu fiz aqui, chamei até o André para estar fazendo, nós temos uma questão de horizontal, o meu relacionamento com Deus, perdão, vertical, amém? E o meu relacionamento com os meus irmãos, que é na horizontal. Isso demonstra e remete à cruz de Cristo. E o meu relacionamento com Deus vertical está intimamente ligado com o meu relacionamento com os meus irmãos na minha casa, na minha família, que é horizontal. Se isso não está bem, eu saio fora, ou do prumo, ou do nível. Vocês estão lembrados disso? Na bênção. E a questão do perdão está agora
sendo levado para nós. Meu irmão, libera perdão. Pede para Deus. Eu não dou conta, pastor. Dá conta pelo poder do Senhor. Esses dias atrás atendi uma pessoa aqui na igreja, falando a respeito do perdão de Deus. Eu falei, meu irmão, são coisas que nós precisamos. E Deus nos capacita com relação a isso. Porque perdão é dom de Deus. Existem coisas que são do homem. Quando nós falamos, por exemplo, de desculpa, desculpa vem do homem. Amém? E desculpa é uma via de mão única. Quando eu faço algo que prejudica alguém, eu vou e peço desculpa. Eu prejudiquei, eu vou e peço desculpa. Agora, quando eu falo de perdão, meu irmão, aí é algo sobrenatural. Não é meu, é de Deus. E agora, as coisas mudam de figura. É Deus agindo no nosso meio. Eu aqui, eu vou agora bem diretamente ao assunto familiar. Alguém da minha família. Amém, meus irmãos? Da minha casa, da minha família. E nesse meio aqui, teve algum problema. E se fui eu que fiz algo, eu posso pedir desculpas. Chegar, eu peço desculpa. Mas eu posso usar o perdão de Deus. Aí entra uma terceira pessoa. Deus. Amém, meus irmãos? E eu uso algo que Deus me dá. Eu peço perdão a Deus. Ah, pastor, eu tenho que pedir para a pessoa? Se necessário, sim. Aí Deus vai mover, vai agir. Qualquer dia a gente dá um estudo só com relação a perdão. Mas eu preciso que você entenda, meu irmão, que perdão é uma via de mão dupla. Não é quem erra que deve pedir perdão. Perdão é um agir do Senhor. Ele vai agir. Fala assim, ó, a situação está difícil. Vamos fazer o seguinte, eu vou intermediar esse negócio. Então, quando você pede perdão, independente se foi você que errou, se o outro que errou, ele que falou, esse que me disse, esse me ofendeu, eu fui ofendido, foi ele que falou. Será que é só na minha família que acontece isso? Faz de conta que está acontecendo na sua família. Faz de conta que um dia vai acontecer. Amém, meus irmãos? Deus está falando independente do que for. Porque nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando do agir sobrenatural de Deus, nós estamos falando de dom do Espírito Santo, uma coisa que não é nossa, é de Deus. Ai, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Já viu falar isso? Bom, se não é nosso, não está ligado aos nossos sentimentos. O sentimento vem depois. Aí Deus trata o nosso sentimento. E não caia no laço do maligno, quando nós falamos a respeito de perdão de Deus, a respeito de face a face, os anjos que estavam, os querubins olhavam face a face. E a questão de olhar face a face, meu irmão, eu só consigo quando eu libero perdão. E você, não sei se você já percebeu, quando você vai conversar com uma pessoa e tem algum problema de relacionamento, por mais que você tente conversar com ela, ela fica... Ela fala com você, porém não dirige o olhar. Por quê? Porque os olhos são as janelas da alma. Os olhos revelam aquilo que está dentro da tua alma. E quando nós falamos de alma, nós estamos falando de sentimentos. E Deus trata os nossos sentimentos. Amém, meu irmão? Quando nós realmente conversamos, questão familiar, até com relação à igreja, corpo, família de Deus, eu posso olhar face a face quando eu libero perdão, meu irmão. Se eu não estou conseguindo, aqueles querubins estavam ali mostrando aquilo que Deus espera, o agir de Deus, o manifestar de Deus, ao Shekinah, a glória de Deus, só vem com adoração. Porque os anjos estão ali, querubins, simbolizando a adoração. Debaixo da proteção do Senhor. E que realmente haja união. Que eu possa olhar face a face. Evangelho de Mateus, abra comigo. Para entendermos. Capítulo 6. Rapidinho. Já estaremos encerrando, mas precisamos entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aqui tem o que nós chamamos de oração modelo. Dito aí como Pai Nosso. Amém? Eu não estou dizendo que deve ser o nome Pai Nosso. Mas também, se quiser chamar, não tem problema. Mas eu quero pegar aqui um finalzinho. A questão do meu relacionamento com Deus, vertical. O meu relacionamento com os irmãos, horizontal. Nós temos de Deus os 10 mandamentos. Metade dele fala a respeito do meu relacionamento com Deus. A outra metade fala do meu relacionamento com os irmãos. E olha que interessante. Capítulo 6, versículo 14.
Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, amém, meu irmão? Perdoardes aos homens, horizontal, as suas ofensas, continuando, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, vertical. Então nós vemos que há um link aí. O nosso perdão de Deus está intimamente ligado ao meu perdão com o próximo. Agora, não tem, fora Deus que está junto com você, meu irmão, não tem ninguém mais próximo do que a você, do que a sua família. Mesmo que esteja longe, mesmo que esteja em outro país, mesmo que você esteja morando aqui em Franca, e a sua família é lá de Xanxerê, lá no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, meu irmão, essas questões, para Deus, não tem limite geográfico, não tem separação geográfica. E se nós não reconciliarmos, não fizermos a nossa parte, olha, Deus não vai poder fazer a dele. Nós não vamos poder usufruir da bênção, do sobrenatural de Deus, se nós não entendermos esse princípio de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos liberar perdão. E como eu falei, é dom de Deus, é uma via de mão dupla. Deus não está perguntando. Quando Ele fala a respeito do perdão, Ele está falando de relacionamentos rompidos. E Ele não está perguntando, Deus, quando fala a questão do perdão, Ele vai te perguntar assim, tá, quem fez o que para quem aí? Quem ofendeu quem? Não, Deus não faz essa pergunta. Ele simplesmente espera e aguarda que nós venhamos a clamar o perdão. Amém, meus irmãos? Eu sei que parece algo fora do comum, porque o mundo ensina outra coisa. Se não vier aqui ajoelhar, pedir perdão, eu não vou fazer nada, porque ele me ofendeu, ela me ofendeu, ele fez isso, ela fez aquilo. Meu irmão, Deus está falando, libera perdão. Porque a hora que libera perdão, Deus entra na causa. Aí Ele age, porque Ele é justo. Amém? Fala assim, o meu Deus é justo. Fica tranquilo, meu irmão, não se preocupe. Dali para frente é Deus. Deus vai tratar, Deus vai consertar, Deus vai fazer. Ele é Jeová Tsidkenu. Ele é a nossa justiça. Amém, meus irmãos? Então quando eu clamo perdão, quando eu peço perdão, quando eu ponho Deus na causa, Deus, Ele fala assim, olha, não se preocupe, meu irmão, não interessa quem está errado, quem fez o quê. Eu vou entrar na ação agora, eu vou agir, eu vou fazer. E eu libero perdão a você, ao outro, a esse, aquele, quem for necessário. Olha que interessante, um pouquinho. Mateus mesmo, volta um pouquinho, capítulo 5. Voltando um pouquinho aqui. Capítulo 5, versículo 23. Olha que interessante, a respeito do que eu estou falando da mão dupla. Tira da sua mente que quem errou é que tem que pedir perdão. Quem errou tem que pedir desculpa. Isso é coisa de homem. Amém, meus irmãos? E você, não sei se você experimentou, mas você pode tentar e vai experimentar. Quando você faz qualquer coisinha no seu dia a dia, tá andando ali, bate uma pessoa sem querer, fala, desculpa, a pessoa, tá bom. A hora que você faz a mesma coisa, fala, perdão, a pessoa já olha assim. Por quê? Porque o impacto é diferente. É diferente por quê? Porque não é seu, meu irmão, é de Deus. E quando Deus age, meu irmão, Ele move nas estruturas. Ele mexe na raiz, na bênção. Capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão, fala assim, teu irmão, tem alguma coisa contra ti. Continuando. Senta e espera ele vir pedir perdão. Está escrito assim na sua Bíblia? Ai, graças a Deus. O que está escrito? Deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Amém, meu irmão? Olha o princípio da mão dupla. Se o teu irmão, se lembrar que o seu irmão fez alguma coisa contra ti, vai, deixa, aguarda, vai lá e pede perdão, reconcilia. Uma via de mão dupla. É Deus entrando na causa. É Deus agindo. E quando Deus age, meu irmão, Ele faz o melhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos rapidinho comigo, livro de Efésios, um pouquinho mais para frente de onde nós estamos. Livro de Efésios. Eu quero pegar aqui uma palavra de Deus para nós nessa noite.
Efésios capítulo 4. Que é interessante para todos nós. Capítulo 4 de Efésios, deixa eu achar o versículo aqui. Versículo 26, Efésios 4, 26. Achou aí, meu irmão? Procura aí na tua Bíblia, tem livro de Efésios sim, com certeza. Amém? Olha que interessante. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Eu quero aqui nesse momento, através dessa palavra, repreender aquela teologia fajuta que está aí, da graça me basta. Ai, a graça de Deus está sobre mim. Ai, porque tenho a graça. Ai, porque Deus já pagou os preços. Ai, porque já pagou o preço de tudo aquilo. Eu já conversei com Deus, eu aceitei Jesus, a graça me basta. Meu irmão, olha o que o Senhor está falando. E aqui, Paulo está falando com a igreja. Amém? Aqueles que já aceitaram Jesus. E ele está, o Espírito hoje falando com todos nós que estamos aqui. Olha, irai-vos, mas podemos até irar, podemos até fumacear, mas não deixe a sua ira transformar em pecado, em ação. Amém, meus irmãos? Até Jesus se irou, quando ele entrou no templo, e estavam os vendilhões. Ai, pastor, ele pegou chicote e bateu em todo mundo. Não, não diz que ele bateu em todo mundo, tá certo? Ele disse que pegou o chicote. Ele saiu estralando, mas com certeza não bateu nos outros. Mas eu fiquei imaginando, eu fico aqui imaginando, ele é Deus, o Espírito do Senhor com ele, ele é o próprio Deus. Eu imagino assim, ó, ainda bem que eu sou Deus, senão eu dava uma chicotada em cada um desses. Eu fazia aqui, olha, acertar nas costas dessa pessoal. Irai-vos, mas não dê lugar ao diabo. Então, meu irmão, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe para amanhã. Não procrastine, não deixe para resolver as coisas depois. Faça o quanto antes, porque não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos a que hora o Senhor vai voltar. Não sabemos a que hora Deus vai agir. E muitas vezes nós ficamos procrastinando, ficamos deixando para depois. Vamos deixar para amanhã. Amanhã eu procuro, amanhã eu falo, amanhã eu vou agir, amanhã eu vou pedir perdão para Deus. Meu irmão, primeiro pede perdão para Deus. Depois, se Deus tocar no seu coração, tiver que procurar a pessoa, procura a pessoa. Se a pessoa nem souber o que você fez, meu irmão, amém, é você e Deus. Mas se ela souber, você vai procurar a pessoa. Mas depois de que Deus começou a agir, depois de você pedir perdão para Deus, ele já entra no circuito, aí as coisas vão ser diferentes. Você crê nisso? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Os casais que estão aqui, aqueles que já são casados, questão de família, às vezes tem aqueles problemas. Todo casamento tem, viu, meu irmão? Quando tem alguém falando para mim e diz assim, ai, porque lá em casa não tem, nunca teve, nunca aconteceu. Mentira, tem alguma coisa errada aí. Porque sempre haverá algumas coisas. E Deus permite para que a gente cresça, Deus permite para que a gente venha estar crescendo e aprendendo. Mas se tiver algum probleminha, não deite. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Olha, irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Porque se hoje o probleminha é assim, você vai deitar dessa maneira, amanhã vai ser desse tamanho. Se passar mais um dia, já vai ser 3 vezes maior. E é uma progressão geométrica, meu irmão. De repente você vai ver que não tem mais condições. E aí vem as questões das separações, vem as questões do eu não olho aqui, eu não faço ali, eu não aceito mais isso. E isso vai dominando. E é o que o diabo quer, é o que o inimigo quer. Porque uma casa dividida, com facção, com divisão, com discórdia, com desunião, está destinada ao fracasso. Não sou eu. É Deus. Ah, mas eu já aceitei Jesus, a bênção de Deus está sobre mim. Às vezes vem pessoas procurando a gente. Ai, pastor, ora por mim. Ai, pastor, eu vou trazer minha esposa aqui. O espírito de Jezabel está nela. Ai, pastor, precisa fazer uma campanha de quebra de maldição de Jezabel. Meu filho, só tem Jezabel se tiver Acabe. O posicionamento do marido, o posicionamento da esposa. Se tem Jezabel, é porque você é um Acabe na vida. O rei Acabe permitiu isso, permitiu aquilo. Aí o espírito da Jezinha vem mesmo.
Eu sei aí, falando de relacionamento, nós vamos ter um encontro de casais logo, logo. E nós precisamos entender a questão do temperamento do homem, a questão do temperamento da mulher. São diferentes. Homens, preste atenção. Eu sei que, uma vez me falaram, e eu acho que o princípio é esse. Quando Deus criou o homem, Ele não poliu direito. É meio lixa grossa. A gente não percebe direito, mas nós somos meio lixa grossa. A mulher é toda polidinha. Um vaso ali polido, maravilhoso. Mas ela precisa entender que na multidão de palavras nem sempre traz tanta sabedoria assim. A multidão de palavras, mulheres, é quando os dois falam, não só ela fala. Tem mulheres aí que sonhou, orou, pediu para Deus, o príncipe encantado montado no cavalo. Aí depois que casa, viu que casou com o cavalo. O príncipe, cadê? Você está rindo, né? Pois nós vamos estar conversando a respeito disso. E nós, homens, nós precisamos entender, você como homem, na sua casa, no seu lar, você precisa entender disso. Você precisa entender os princípios de Deus. Tá certo? Nós precisamos aprender. Olha, o que Pedro fala na sua primeira carta. Pede para ter entendimento, ter sabedoria, para conversar com a sua mulher. E realmente a gente tem que ter muita sabedoria. Como muda de semana para semana. De um dia está de um jeito. Encontro de casais, né? Isso aí é para encontro de casais. Mas nós precisamos nos posicionar para que a nossa casa esteja em união. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender esse princípio de Deus. E hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai nos capacitar. 1 Coríntios, rapidinho comigo. 1 Coríntios, volta um pouquinho na sua Bíblia, de onde você está em Efésios. 1 Coríntios, capítulo 1, início. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. E que o Espírito do Senhor fala conosco nessa noite. Nós precisamos entender que união é o que Deus determinou para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Amém, igreja? Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém. Olha, meu irmão, olha o jeito que Paulo está tratando o assunto. Rogar é pedir com insistência, é clamar. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja em vós divisões, para que sejais unidos, fala comigo, unidos, no mesmo sentido e no mesmo parecer, no mesmo propósito. E se Paulo está falando aqui, meu irmão, essa palavra é para nós hoje. Ele está falando, rogo-vos, para que vocês estejam unidos no mesmo parecer, no mesmo pensar. Se nós pararmos para analisar, humanamente é impossível. Pessoas são diferentes. Amém, igreja? Há diferenças. Há diferenças de pensamento. E por um lado isso é muito bom, quer dizer, as nossas diferenças aqui são bênção de Deus. Porém, nós temos que orar e pedir para Deus, e é isso que Deus espera de nós, para que haja um mesmo pensamento, para que haja um mesmo propósito, para que numa casa, numa família, dentro de um lar, dentro de um casamento, haja propósitos, haja ali um entendimento. Nós temos que tirar a mentira, tirar a discórdia, então como eu estou falando, às vezes há desunião, mas não por causa de brigas. Há desunião porque eu estou usando disso, estou agindo de uma maneira diferente. Há uma indiferença muito grande, então você está para lá, eu estou para cá. Não há uma concordância. E isso traz desunião. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos nos posicionar. E se Paulo colocou aqui, pelo Espírito, e nós cremos. Você crê que toda a Bíblia é inspirada por Deus? Amém, meus irmãos? Então, se ele está falando, pedindo para o povo de Corinto, a mesma palavra é para nós. Eu rogo-vos, ele está dizendo para nós todos que estamos aqui, que vocês tenham uma mesma maneira de pensar, uma mesma maneira de agir. Eu peço a vocês, famílias, que comecem a liberar perdão, e deixar as coisas irem se adequando no caminhar. Não é somente um ceder ou somente outro ceder. É deixar as coisas irem encaixando. E o Espírito Santo de Deus nos capacita para isso.
Você crê? E há princípios de Deus que nós vamos estar usando. Uma das coisas, para que tudo isso possa acontecer, nós devemos que seguir alguns princípios do Senhor. Primeira coisa, que você que é homem, cabeça do lar, ser cabeça não é ser aquele cabeçudo, que acha que está falando qualquer coisa, todo mundo tem que obedecer, que a tua esposa é tua escrava, de maneira alguma. Ser o cabeça, meu irmão, é ser responsável. E você, homem que está aqui, você é responsável para trazer a sua família até a presença do Senhor, para que o Espírito possa agir e possa capacitá-los a estar andando segundo aquilo que Deus tem. Amém, meus irmãos? É inadmissível hoje, muitas crianças, filhos, etc., é que mandam nos pais, não os pais mandam nos filhos. Muitos, em casas hoje aí, há muita divisão. Por quê? Porque os filhos estão ditando as ordens, as normas, não os pais estão ditando. Às vezes nós falamos, é porque no passado era muito duro, era muito isso, muito aquilo. Eu tenho certeza que seus pais realmente eram rígidos na disciplina e naquilo que ele tinha, você está colhendo bênçãos hoje. Se tudo aquilo que realmente foi, que você achou quando você estava caminhando, uma vez me falaram uma coisa que é verdade. Olha, a gente deveria primeiro ser pai, depois ser filho. Porque aí a gente ia entender muito bem as coisas como que são. Então você que é homem, você que é pai, você que está aqui, eu quero te dizer uma coisa. Fica naquilo que Deus tem. Coloca os teus filhos no caminho do Senhor. Às vezes vem aqui um casal, uma família. Cadê o seu filho? Cadê o seu menino? Não quis vir. Ficou dormindo, coitadinho. Meu irmão, vai deixando. Vai deixando que você vai ver onde vai parar. Puxa, traz para junto. Amém? Você, esposa, que está aqui, mulher, você é auxiliadora, Deus te capacitou a auxiliar, estar debaixo da mesma missão. Assim como o homem tem o perfil dele, e nós enxergamos algo, a mulher enxerga minúcias. Preste atenção no que a sua esposa fala, preste atenção no que ela está dizendo. Porque tem muita coisa que ela vai te mostrar que você não enxerga. Nós, como homens, não enxergamos. E quando nós unimos tudo isso, quando nós trazemos tudo isso para casa, para a família, haverá bênção. A união de Deus vai prevalecer. Então, não fica aí dando uma de cabeçudo. Eu sou cabeça. Não, meu irmão, aí é cabeçudo. Você está dando cabeçada. Porque, não, eu vou dizer, não tem a minha esposa falar isso, falar aquilo. Eu disse, eu determinei, eu falei. E você vai para o buraco e vai levar sua família junto. A mulher, a esposa, é auxiliadora. Amém, meus irmãos? E ela vai te capacitar e vai te auxiliar. E vocês, filhos que estão aqui, entendam que você deve obedecer aos seus pais. Então são princípios básicos que nós precisamos colocar para que Deus possa agir e fazer, para que realmente a união de Deus prevaleça, para que Deus possa com o teu Espírito nos capacitar, como Paulo está falando aqui, para que tenha um mesmo parecer, um mesmo caminhar, e toda desunião, mesmo que disfarçada, no meio das famílias, nós vamos repreender, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esses princípios nós vamos trazer. Eu quero dizer o seguinte, só esclarecendo, para algumas mulheres que estão talvez aqui conosco, que às vezes o marido não é conhecedor da palavra, ou que é viúva, ou que é separada, e cuida da sua casa e da sua família. Eu quero te dizer o seguinte, o Senhor te capacita. Amém? Amém, mulheres? Vocês que estão aqui, aquilo que cabe ao homem, cabe ao homem. Mas se você está numa posição dessa, Deus te capacita. E eu mostro isso e te provo na palavra. Timóteo, um homem de Deus, que chegou até Paulo e foi ali discipulado por Paulo e tornou-se um grande servo do Senhor, pastor de igrejas que Paulo abriu. E a palavra diz que ele era filho de uma mãe judia e um pai grego. E quando a palavra fala grego, não que ele era naturalmente da Grécia. Quando fala grego, quer dizer que ele era descendente e ele não era convertido ao judaísmo, ele não conhecia a palavra, ele não conhecia aquilo que Deus tinha colocado. Mas a palavra também diz aqui na Bíblia, muito bem claro, que pelas orações, intercessões, pelos conhecimentos da sua mãe e também da sua avó Lloyd, Deus agiu na vida de Timóteo. Amém, meus irmãos?
Então vocês mulheres que estão aqui, vocês que às vezes não estão casadas, ou separadas, ou viúvas e etc. Deus te capacitará da mesma maneira. E se há homens, o homem será capacitado pelo Senhor. Se nessas condições as mulheres serão usadas com poder e autoridade, como aconteceu com a mãe de Timóteo, o agir. Timóteo conheceu a palavra, não porque através do pai dele, porque o pai dele era um gentio. Ele não conhecia a palavra, ele não conhecia o Deus de Abraão. Ele conheceu a palavra através da sua mãe e da sua avó. Amém, meus irmãos? Então esse princípio de Deus está sobre nós. E eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa casa, haverá união. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós vamos repreender todo espírito de divisão que tenta bloquear o mover e o agir do Senhor, para que a bênção venha a ser completa. Não deixe passar. Eu vou falar novamente aqui. O pecado que é negligenciado numa geração será praticado pela próxima. Se você negligencia algo hoje, se prepare, meu filho. Se Deus não agir na vida do seu filho, ele vai praticar aquilo que você está negligenciando. Por quê? Porque cabe a nós, como pais, como família, como corpo de Cristo, estar ensinando aquilo que Deus tem. Você crê? A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Fica em pé, em nome de Jesus, para que possamos nos redimir. E o Senhor nosso Deus irá nos capacitar a vencermos, a trazermos a união sobre as nossas famílias. Que Deus possa estar usando cada um de vocês que está aqui. O Senhor vai preparar a hora, o momento, para que possa realmente, através da sua boca, do seu agir, do seu proceder, mudar a história da tua casa e da sua família, em nome de Jesus. Amém? Mesmo que algumas famílias aqui representadas estejam em situações de calamidade pública, estejam aí em situações que você acha que humanamente é impossível, o nosso Deus é o Deus impossível. Nós vamos fazer a nossa parte, Deus fará a parte dele. O possível é conosco, o impossível é com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Inclina a sua cabeça nesse momento.